Desde cedo, na história da humanidade, há registro de observações dos corpos celestes. O estudo propriamente científico dos corpos celestes começou com os gregos antigos, na Grécia Antiga. E o tema da aula de hoje vai ser sobre o Sistema Solar e as leis de Kepler. Então vamos lá, vem comigo! No século II depois de Cristo, um cara chamado Ptolomeu, um dos últimos grandes astrônomos da Grécia Antiga, ele formulou um modelo chamado de modelo geocêntrico, onde ele coloca a Terra no centro do universo e os demais astros conhecidos realizando órbitas específicas ao redor da Terra. Galerinha, durante muito tempo, o sistema de Ptolomeu, ou seja, o modelo geocêntrico, foi aceito sem contestação alguma. Somente no século XVI é que foram levantadas novas hipóteses a respeito do universo. Um astrônomo chamado Nicolau Copérnico, ele propôs um modelo chamado de modelo heliocêntrico, onde ele coloca o Sol no seu devido lugar, entre aspas, Porque a gente sabe que o Sol não está no centro do universo. Mas enfim, ele colocou o Sol no centro do Sistema Solar. E os demais planetas conhecidos realizavam órbitas circulares ao redor do Sol. Que planetas eram esses, Índio? Era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, ou seja, esses 6 planetas conhecidos realizavam órbitas circulares, mas esse modelo ainda era um modelo falho. Galerinha, um ardente defensor das ideias de Copérnico foi um cara chamado de Galileu Galilei, que a gente já falou dele aqui em alguns vídeos atrás, Galileu, ele observando, usando instrumentos ópticos para observar o céu, digamos assim, ele percebeu que Júpiter tinha satélites, ou seja, Júpiter tinha luas. Então, já que existiam corpos que orbitavam um outro planeta, era óbvio que a Terra não era o centro do universo. Mas coube a um astrônomo alemão chamado Johannes Kepler, discípulo de Tycho Brahe, resolver todos esses problemas e formular as suas 3 leis que definem praticamente o movimento dos corpos celestes no nosso sistema solar. Essas leis são chamadas de leis de Kepler. Depois de muito estudo e muita observação, um trabalho puramente árduo, um trabalho puramente mecânico, digamos assim, Kepler ele enunciou suas 3 leis. A primeira lei de Kepler é chamada de lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol, ocupando este um dos focos da elipse descrita. Essa é a primeira lei de Kepler, ou seja, lei das órbitas, órbitas elípticas. Bom, pessoal, uma elipse, é claro que existe uma formulação matemática, existe uma equação da elipse que vem lá de cônicas, mas esse não é o assunto da aula. Então, uma elipse, a grosso modo, é como se fosse uma circunferência meio achatadinha, digamos assim. Uma elipse ela tem uma característica chamada de excentricidade. Quanto mais excêntrica for a elipse, mais achatada ela é. Mais achatada é a órbita. Uma circunferência seria um caso particular de uma elipse. Uma elipse com uma excentricidade igual a 0. Então, quando a gente fala em órbitas circulares, a gente está falando de uma órbita elíptica, porém com uma excentricidade igual a 0. E a elipse ainda possui 2 focos, um foco F1 e um foco F2. O Sol, digamos assim, ele não se encontra no centro da elipse.
tá? No centro geométrico, tá? Digamos assim. O Sol ele se encontra em um dos focos dessa elipse e o planeta realizando uma órbita elíptica. No ponto mais próximo do Sol, esse ponto é chamado de periélio. E o ponto mais afastado do Sol é chamado de afélio. Então vamos lá, pessoal, se liga na segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é chamada de lei das áreas, tá? Vem comigo, lei das áreas. O segmento imaginário, também chamado de raio vetor, que une o centro do Sol ao centro do planeta, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Essa é a segunda lei de Kepler. O segmento imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, pessoal, para ficar um pouco mais claro a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, a gente vem para o quadro aqui rapidinho. Aqui eu tenho o Sol e aqui, digamos, eu tenho a Terra numa certa posição, orbitando, realizando essa órbita elíptica. Vamos supor que a Terra se encontre nesse ponto aqui. E ela está orbitando e, digamos, chegue até aqui. E o raio vetor, esse segmento imaginário, varreu uma área que eu vou chamar de A1. Beleza? Vamos supor que varreu essa área, digamos, em 6 meses. Um exemplo qualquer. Esse planeta, né? Esse segmento varreu essa área em 6 meses. Beleza. Vamos supor que agora o nosso planetinha está aqui e ele vem andando e chegou até aqui. Vamos supor que essa área A1 é igual à área A2. Digamos, sei lá, 500 milhões de quilômetros quadrados. Um exemplo qualquer. Ah, Indy, como é que essas áreas são iguais? É diferente. Isso aqui é grandão, mas é magrinho. Isso aqui é pequenininho, mas é gordinho, tá? Uma coisa compensa a outra. Então, essas áreas são iguais. Já que o planeta daqui até aqui fez em 6 meses, o que a segunda lei de Kepler fala? O segmento imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então quer dizer que o planeta daqui até aqui também fez em 6 meses. Tá? Não estou dizendo que é a Terra não, um planeta qualquer. Então daqui para cá 6 meses, daqui para cá também foi 6 meses, porque as áreas são iguais. Agora, olha a consequência interessante disso. Olhem esse segmentinho de elipse e olha esse segmentão de elipse. O planeta descreve esse segmentinho no mesmo tempo que esse segmentão. Ou seja, o planeta precisa ser mais rápido aqui para ele fazer esse segmentão no mesmo tempo que ele fez o segmentinho. Pegar a ideia? Ou seja, importante isso, galera, para prova, para vestibular, para Enem. Os planetas não se movem ao redor do Sol com velocidades constantes. Os planetas são mais velozes no periélio e são mais lentos no afélio. A velocidade do planeta é maior no periélio e menor no afélio. É só você pensar assim, ó. Pô, tô vindo aqui tranquilo, sombra e água fresca, tal. Caraca, maluco, tá esquentando. Passou. Opa, de novo, sombra e água fresca, tranquilinho, porra, tá esquentando. Passou. Pegar a ideia? Então, essa é uma das consequências da segunda lei de Kepler, lei das áreas. Bom, galerinha, e a terceira lei de Kepler é chamada de lei dos períodos. Só para a gente lembrar o que é um período. Período é um tempo em que um fenômeno periódico volta a acontecer. Por exemplo, o período de rotação da Terra. A cada 24 horas, aproximadamente, a Terra dá uma volta em torno do seu eixo. Então, período é o tempo de revolução de um planeta ao redor do Sol.
levando em comparação, levando em relação, né, digamos assim, a Terra leva 365 dias terrestres para dar uma volta em torno do Sol, um ano, tá? Então, o que a terceira lei de Kepler ela fala? T ao quadrado é igual a KR ao cubo. O quadrado do período é proporcional ao cubo do raio médio da referida órbita. Bom, T ao quadrado é igual a K vezes R ao cubo. Já vimos que T é o período de revolução do planeta, R é o raio médio da órbita, já que a gente está falando em elipse, a gente fala em raio médio, tá? E esse K? Esse K é uma constante de proporcionalidade que depende única e exclusivamente do Sol. Quando a gente entrar em gravitação universal, a gente vai ver o valor desse K. É basicamente o seguinte, pessoal. Quem está mais próximo do Sol dá uma volta mais rápida. Quem está mais longe do Sol, digamos assim, demora mais a fazer uma revolução. Para vocês terem uma ideia, Mercúrio leva aproximadamente 88 dias terrestres para dar uma volta em torno do Sol. Então, o ano de Mercúrio, né, digamos assim, tem 88 dias terrestres. E, por exemplo, Netuno, tá? O planeta, digamos, mais afastado, né, porque Plutão ele foi rebaixado, já eu vou falar de Plutão. Netuno leva mais de 160 anos terrestres para dar uma volta em torno do Sol. A configuração mais atual do nosso sistema solar, ele é composto, digamos assim, por 8 planetas, tá? Começando por Mercúrio, que é o mais perto do Sol, mas não é o mais quente, tá? Por incrível que pareça. Depois Vênus, devido à sua densa atmosfera, é o planeta mais quente do sistema solar. E uma peculiaridade, né? Todos os planetas têm o mesmo sentido de rotação. Vênus, ele gira ao contrário, tá? Talvez devido a alguma colisão com algum astro, ninguém sabe ao certo. Então, tem Mercúrio, Vênus, Terra, que é onde a gente está, onde a gente mora, tá? Vamos lá, me ajuda aí. Depois da Terra, Marte. Depois de Marte, se eu não me engano, Júpiter. Entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides, tá? Depois Saturno, depois Urano e depois Netuno, tá? Completando os 8 planetas do Sistema Solar. Em 2006, tá? Num congresso que teve, Plutão ele foi rebaixado, tá? Por que ele foi rebaixado? Para ter o status de planeta, tem que o planeta, né, ou planetoide, ou planeta anão, tá? Ele tem que seguir algumas regras. Ele tem que ter um tamanho legal e ele tem que ser o ser dominante na órbita, tá? Plutão ele é muito pequeno, então, por exemplo, Plutão, Ceres, outros astros que estão orbitando o Sol, ele tem dimensões muito reduzidas para ter status de planeta. Então Plutão ele foi considerado agora como um planeta anão, ele foi rebaixado. E Plutão ele possui uma lua chamada de Caronte. E essa lua é quase do mesmo tamanho de Plutão. Então a órbita de Plutão é uma órbita muito doida, porque ele fica disputando a órbita com a sua lua. Então ele não é ser dominante na órbita. Tá? Então isso foi um dos motivos que levou Plutão a ser rebaixado. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui o vídeo, para a gente encerrar a videoaula, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês, um vídeo comparativo, digamos assim, entre o tamanho dos planetas, do Sol e de estrelas conhecidas. A partir desse vídeo, você vai ver que nós, seres humanos, a Terra, nós não somos nada em frente a esse universo que a gente tem. O universo ele é infinito. A Terra é simplesmente um pontinho azul que fica vagando pelo cosmos. Muito obrigado, até a próxima videoaula.